Olá, galerinha! Sejam bem-vindos a mais uma dica esperta do nosso Contraturno Digital. Eu sou o professor Ananias Carvalho de História. Estou aqui para falar para vocês mais uma dica legal, mais uma dica bacana que tenho certeza que vai enriquecer o conhecimento histórico de vocês. Vamos lá para mais uma dica de hoje? Pois bem, estou aqui ao lado do nosso presidente João Goulart, o Jango, para falar um pouquinho das reformas de base. Estamos aqui no comício da Central do Brasil, um famoso fato histórico que marcou ali o período pré-ditadura militar, um dos acontecimentos que posteriormente iriam levar ao golpe militar, para falar um pouquinho sobre as reformas de base propostas nesse comício. Mas afinal de contas, o que foram as reformas de base de Jango? As reformas de base eram um conjunto de medidas que objetivavam reestruturar as instituições públicas, jurídicas e econômicas do nosso país. Pretendia-se, por meio dessas reformas, atenuar o quadro de desigualdade latente no Brasil naquele momento. Ok, galera, vamos ver quais foram os pontos dessa reforma de base, da reforma proposta ali por João Goulart, o nosso Jango. Mas, afinal de contas, o que essas propostas estavam objetivando, afinal? Vamos lá. O primeiro ponto que a gente vai trabalhar no dia de hoje é justamente a reforma agrária. Um dos pontos da reforma de base era instituir a reforma agrária, que era basicamente uma distribuição mais equitativa das propriedades rurais, desapropriando terras improdutivas, prioridade na produção agrícola que visasse o mercado interno. Basicamente, essa reforma estava propondo distribuir terras improdutivas, grandes latifúndios que eram improdutivas e que estavam propícios para entrar na reforma agrária. Segunda reforma proposta ali pelas reformas de base de Jango era justamente a reforma administrativa, que era a reestruturação da administração pública federal. Para tal, foram editadas leis para a reorganização de materiais e do sistema de méritos, além da lei orgânica e do sistema administrativo federal. Segundo ponto é a nossa reforma administrativa. E o terceiro ponto, proposto ali pela reforma de base, era justamente a reforma bancária. Uma reforma que garantisse ali a modificação e o controle da inflação por meio de um órgão central, um órgão fiscalizador do sistema bancário. Próxima reforma que a gente vai ver, próximo ponto que a reforma de base estava propondo para o Brasil, para modificar o Brasil, era justamente a reforma tributária, que basicamente estava propondo a modernização da arrecadação tributária para evitar fraudes fiscais. Próximo ponto da reforma de base que a gente vai aprender, que a gente vai assimilar no dia de hoje, é justamente a reforma universitária. A abolição da vitalicidade da cátedra e da liberdade do exercício da docência. Uma reforma que mexia ali sensivelmente com a docência universitária. Essas reformas buscavam mudar estruturalmente a forma de se administrar o Brasil. E, obviamente, ela ganhou resistência em alguns setores da sociedade. Próxima reforma, e sem dúvida a reforma mais impactante de todas, era a reforma constitucional. A reforma constitucional era necessária para a viabilização das principais reformas, como a reforma agrária, a reforma eleitoral e a reforma universitária. Como eu falei para vocês, é bom frisar, a sociedade, principalmente as elites, não viam com bons olhos essas mudanças, essas reformas, e elas ganharam uma grande resistência, principalmente na classe dominante. Pois bem, essa foi a nossa dica de hoje. Agradecer a atenção de vocês e dizer mais uma vez que se vocês quiserem acompanhar o nosso trabalho, siga-nos nas nossas redes sociais e também acessem o nosso canal no YouTube. E eu me despeço por aqui. Até a próxima!